Olá, meus queridos, minhas queridas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Física é Vida. Eu sou Daniel Japiaçu, sou professor de Física e hoje a gente vai fazer questões, não é? Basicamente, sobre dois assuntos que representam a culminância da eletrostática. São eles o campo elétrico. O campo elétrico ele é uma região em que ocorrem fenômenos elétricos. Para calcular o campo elétrico, é simplesmente o campo elétrico num ponto é a força sobre a carga, a força exercida numa carga que está num certo ponto. E se você quiser saber quem é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, é kq sobre a distância ao quadrado. Assim a gente calcula o campo elétrico, nesse caso de uma carga elétrica que está sentindo essa força, ou uma carga elétrica que está sentindo o campo, e assim aqui embaixo é como a gente calcula o campo elétrico de uma carga que está sendo gerada por esta carga. A carga está gerando o campo, né? E nós temos também o potencial elétrico. O potencial elétrico, como o nome diz, tem relação com o potencial de acontecer algum fenômeno elétrico. Você tem aqui um ponto A, tem, por exemplo, aqui um ponto B, e a gente tem uma carga, vamos colocar uma carga positiva, que vai sair do ponto A e vai chegar até o ponto B percorrendo essa distância. Ela recebeu uma força, né, de natureza elétrica, e o potencial elétrico ajuda a gente a calcular o trabalho realizado por essa força entre os pontos A e B. É o valor dessa carguinha vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Esse trabalho então seria a carguinha vezes o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. É assim que a gente calcula o trabalho realizado por uma força elétrica numa carga, não é? Só existe trabalho se esta carga estiver compreendida entre dois pontos em que há diferença de potencial. E para calcular o potencial elétrico que uma carga elétrica exerce num corpo, uma carga elétrica exerce, né, ao redor de si, é só você usar essa expressão, kq sobre a distância. Não confunda com kq sobre d ao quadrado, que foi essa aqui, para calcular o campo, certo? São expressões diferentes. Tranquilo? Vamos para a nossa primeira questão. Beleza, ó, a primeira questão está na tela, diz o seguinte, vamos lá. As cargas elétricas geram ao seu redor campos elétricos e através deles interagem entre si. Exatamente, né? Por causa dos campos elétricos é que existe a interação entre as cargas, existem as forças elétricas. Com base nos conceitos, conceitos de campo elétrico, e considerando apenas seus efeitos, podemos afirmar que, na região de um campo elétrico, as cargas elétricas pontiformes, pontiforme é formato de ponto, ok? Deslocam-se espontaneamente para regiões de menor potencial elétrico. Veja, se as cargas elétricas fossem pontiformes e positivas, sim, elas iam se deslocar espontaneamente para pontos de menor potencial elétrico. Mas se elas forem negativas, acontece o processo exatamente contrário. Ok? Então não é a letra A. Letra B. Na região de um campo elétrico uniforme, o que é um campo elétrico uniforme? Vamos colocar aqui duas placas que são placas condutoras e paralelas entre si. Uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente. Dentro desse ambiente vai aparecer um campo elétrico
chamado de campo elétrico uniforme, de modo que em todos os pontos dentro dessa região, o campo elétrico ele é exatamente o mesmo. Isso é um campo elétrico uniforme, né? Aqui, ó, campo elétrico uniforme. As cargas elétricas pontiformes sempre ficam sujeitas a uma força elétrica constante. Olha só, para calcular o campo elétrico, a gente divide a força pela carga. Isto quer dizer o seguinte, que a força elétrica ela pode ser escrita como sendo a carguinha vezes o campo. Olha só, a carga não muda. Se o campo elétrico ele é constante, a força elétrica também será constante. Então, letra B deve ser o nosso gabarito, certo? Letra B deve ser o nosso gabarito. A letra C fala: cargas elétricas positivas aumentam sua energia potencial elétrica quando se deslocam sobre uma mesma superfície equipotencial. Olha, a energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial elétrico naquele ponto. Se é uma superfície equipotencial, nesse caso, né, colocando aqui a letra C, o potencial elétrico é constante. Se ele está se deslocando numa superfície equipotencial, o potencial é constante, logo a energia potencial também será constante. Então não é a letra C. Cargas elétricas negativas, ó, cargas elétricas negativas aumentam sua energia potencial elétrica quando se deslocam espontaneamente na região de um campo elétrico uniforme. Na verdade, a sua energia potencial elétrica diminui, não é? Na verdade, diminui. Ok? Lembre que um corpo sempre se desloca de um ponto de maior energia potencial para menor energia potencial. Ok? Na letra E, superfície equipotencial em um campo elétrico é uma superfície cujos pontos têm o mesmo vetor do campo elétrico. Na verdade, o problema aqui é dizer que tem o mesmo vetor campo elétrico. Não é isso que é uma superfície equipotencial. A superfície equipotencial é uma superfície em que o potencial elétrico ele é constante. Beleza? Isso é uma superfície equipotencial. Então, o gabarito, de fato, é a nossa letra B de balão. Segunda questão, aparecendo aí na tela, já diz o seguinte, ó. Considere dois objetos de dimensões desprezíveis, ou seja, pontuais, né, pontiformes, e eletrizados com carga Q1 e Q2. Aqui está o objeto Q1, aqui está o objeto Q2. Há um ponto P localizado entre esses dois objetos e sobre um segmento de reta que os une, em que o campo elétrico resultante produzido pelas cargas elétricas presentes em cada objeto é nulo. Isso quer dizer o seguinte, ó, a gente tem esse ponto P aqui. Então, a gente vai ter um campo elétrico apontando para a direita. Não sei se é o campo elétrico 1 ou 2, eu vou colocar um só para ilustrar. E vai ter um campo elétrico apontando para a esquerda. Não sei se é o campo elétrico 1 e 2. Vou colocar o campo elétrico 2 só para ajustar. E esses dois campos elétricos eles precisam ter exatamente o mesmo módulo. O módulo do campo elétrico 1 precisa ser exatamente igual ao módulo do campo elétrico número 2. Olha só. Do jeito que eu configurei, eu estaria admitindo que, ó, se o campo elétrico 1 está apontando para a direita, eu estaria admitindo que a carga 1 é positiva. Se o campo elétrico 2 está apontando para a esquerda, eu também estaria admitindo que a carga 2 é positiva, ou seja, Q1 e Q2 podem ser
cargas positivas. O que aconteceria se eu vou colocar aqui embaixo? Vou colocar aqui uma carga 1, admitindo ela negativa. Vou colocar a carga 2, admitindo ela negativa também. E aqui o ponto P. O que aconteceria? Se a carga 1 for negativa, o campo elétrico 1 aponta para ela. Aqui estaria o campo elétrico 1. Se a carga 2 fosse negativa, o campo elétrico 2 apontaria para ela. Então aqui estaria o campo elétrico 2, a gente teria mais uma vez campo elétrico 1 igual ao campo elétrico 2 e Q1 e Q2 seriam cargas negativas, ambas negativas. Tranquilo, né? Por fim, o que é que aconteceria se essas cargas tivessem sinais diferentes? O que é que aconteceria? Vamos supor aqui a próxima situação, vou colocar aqui mesmo. A carga 1 positiva, a carga 2 negativa. O que é que aconteceria? Aqui está o ponto P. Veja só, se a carga 1 for positiva, o campo elétrico 1 apontaria para a direita. A carga 2 negativa, o campo elétrico 2 também apontaria para a direita. Ou seja, nessa configuração em que os sinais são opostos, é impossível o campo elétrico ser nulo. Então, não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C. Ou é a letra D ou é a letra E. Vamos ver a letra D. As cargas Q1 e Q2 têm o mesmo sinal e potencial elétrico no ponto P é diferente de zero. E a letra E fala o mesmo sinal e o potencial elétrico no ponto P é nulo. Veja só, para calcular o campo elétrico, a gente faz KQ sobre a distância ao quadrado. E para calcular o potencial, a gente faz KQ sobre D. Só que tem um detalhe. Essa grandeza é vetorial. Ela é vetorial. E essa grandeza aqui, ela é escalar. O que isso quer dizer? A grandeza vetorial, se as cargas têm o mesmo sinal, a configuração de vetor vai ser um menos o outro, uma configuração geométrica. Mas como o potencial é escalar e as cargas vão ter o mesmo sinal, seria, por exemplo, dois potenciais positivos no ponto P, você vai somar, ou dois potenciais negativos no ponto B, você vai somar e manter o sinal de menos. Ou seja, a resposta indica a letra D, porque o potencial elétrico não vai ser nulo neste ponto, ok? O potencial elétrico não será nulo. Questãozinha número 3, já está aparecendo aí na nossa tela. Ela diz o seguinte, vamos lá. Em uma aula de física, os alunos estudam as propriedades eletrostáticas de um condutor esférico isolado. Condutor esférico, já sabemos que o condutor é algo parecido com isso, né? Uma esfera. Beleza. Isolado, inicialmente neutro, com um raio externo R e seu centro em um ponto C. Então, nós temos aqui o centro no ponto C e o raio externo aqui vale R. Esse condutor possui uma cavidade esférica oca, também centrada em C, com raio interno R, onde R é menor do que R. Então tem aqui uma cavidade esférica oca. Beleza, deixa eu diminuir um pouquinho para aparecer o R. Ok. E essa cavidade tem um raio interno. Tem um raio interno aqui. R. Aqui é oco. E aqui está preenchido, né? Isso aqui está preenchido com o material do condutor, né? O material da esfera. Aqui está preenchido. Show de bola. Vamos embora. Em um determinado momento, uma carga pontual positiva Q é colocada no centro. Então vai ter uma carga aqui
Q neste ponto aqui no centro, né? No centro C da cavidade, sem tocar o condutor. O professor discute as características desse sistema, destacando como a carga Q afeta a distribuição de carga induzida no condutor e o campo elétrico resultante. Considerando essas condições, assinale a opção que apresenta a afirmação verdadeira a respeito da distribuição de carga e do comportamento do potencial elétrico após a carga Q ser colocada no centro da cavidade. Vamos ver, letra A. A superfície externa do condutor ficará carregada com uma carga total menos Q, distribuída de forma não uniforme sobre toda a superfície. O não uniforme mata, né? Porque a esfera ela é uniforme, então a distribuição será uniforme. A carga induzida na superfície interna do condutor terá uma magnitude menor do que a carga Q colocada no centro da cavidade. A carga com certeza vai ser proporcional ou igual. O potencial elétrico não é constante em nenhuma região no interior do condutor. Em nenhuma região, que é isso, ainda mais no interior do condutor, né? O campo elétrico é nulo na região delimitada entre os raios Rzinho e Rzão. E o gabarito é de fato a letra D. Dentro de um condutor, toda vez, é bom lembrar disso, dentro de um condutor, o campo elétrico é igual a zero. Ok? Toda vez dentro de um condutor o campo elétrico é zero. Jamais se esqueçam disso aí. Questão 4 está aí já aparecendo na tela. Vamos ver o que é que ela diz. Os recursos de inteligência artificial são surpreendentes. Veja o exemplo do ChatGPT, propaganda gratuita aqui, ó, a Federal de Santa Maria está fazendo, né? Elabora textos, currículos e responde a questões de muitas áreas de conhecimento. No entanto, ainda estão longe de serem perfeitos. Em uma pesquisa sobre o campo elétrico, uma plataforma de IA, não disse qual, entregou 3 afirmativas. Assinale V para verdadeiro ou F para falso em cada uma a seguir. Existe um campo elétrico associado a toda partícula elementar? Não, falso. O nêutron é uma partícula elementar e não gera campo elétrico, por exemplo. Se uma partícula tem um campo elétrico associado a ela, a intensidade desse campo diminui com o inverso da distância entre ela e o ponto do espaço considerado. O campo elétrico é Kq sobre a distância ao quadrado. Então diminui com o quadrado do inverso, o inverso do quadrado da distância, e não o inverso da distância. Por isso, essa segunda é falsa. E finalmente a terceira, se uma partícula com carga elétrica não nula é colocada numa região em que já existe um campo elétrico, uma força atua sobre ela. Essa é justamente a definição, a fórmula que define o campo elétrico. Resposta letra B, porque essa terceira está perfeita, verdadeira e maravilhosa. Beleza, questão número 5, aparecendo já na tela, diz assim. 2 placas paralelas, muito extensas e carregadas eletricamente, geram um campo elétrico uniforme E, cuja direção e o sentido são mostrados na figura a seguir. Estamos vendo aqui o campo elétrico, ó. O campo elétrico, ele está apontando para cima. Beleza. Uma partícula Q de massa M, partícula carga Q, massa M, e eletricamente carregada, é colocada em repouso entre as placas. Opa! Ela está colocada em repouso. Admitindo que esta partícula esteja sobre a ação do campo elétrico e do campo gravitacional, então vai aparecer nela, além da força elétrica, vai aparecer nela a força peso, não é?
vai aparecer o peso. Deixa eu puxar para cá. Vai aparecer o peso. Beleza? Ambos constantes. Sim, o campo elétrico é constante e o campo gravitacional também é constante. Cujo vetor aceleração da gravidade é dado por G e mostrado na figura. Então a gente tem um campo elétrico para cima, campo gravitacional para baixo. É correto afirmar que, se Q estiver negativa, aí na outra tem positiva. Olha só, vamos imaginar primeiro a carga Q negativa, como diz a letra A. Se ela está negativa, a gente tem o seguinte, o campo elétrico está apontando para cima. Se a carga é negativa, só lembrando, ó, campo elétrico é a força sobre a carga, ou seja, a força pode ser escrita como a carga vezes o campo elétrico. Se a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. Então, o campo apontando para cima, a força fatalmente vai apontar para baixo. E a gente vai ter apontando para baixo também a força-peso. Agora, se essa carga for positiva, o peso continua apontando para baixo. O peso continua apontando para baixo, só que aí a força elétrica vai estar apontando para cima, porque se a carga for positiva, a força e o campo vão ter o mesmo sentido. Show de bola? Então, vamos lá ver o que dizem as alternativas. Se a carga estiver carregada negativamente, então essa primeira situação aqui, ó, vou colocar a situação número 1, situação número 2, beleza. Se a carga estiver carregada negativamente e a intensidade da força da gravidade for maior que a força elétrica, a partícula deverá subir. A gente já sabe que não é subir, né? Com um movimento retilíneo uniformemente variado. A partícula vai descer, já que as duas forças estão apontando para baixo. Letra B. Se Q estiver carregado negativamente, mais uma vez situação número 1, e a força da gravidade for maior, ó, que é a intensidade da força elétrica, a partícula deverá descer, show de bola, com um movimento retilíneo uniforme. O que mata é o uniforme, por quê? Olha só, pessoal. Sabemos do seguinte, segundo a lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. Veja que, se a força resultante for diferente de zero, maior que zero, né? Maior que zero, o corpo tem uma aceleração também maior do que zero. Para que o movimento seja uniforme, a aceleração deveria ser igual a zero. Mas a gente está vendo que nessa letra B, a aceleração ela é maior que zero. Ela existe e é maior do que zero. Então não é a letra B. Letra C. Se Q estiver carregada positivamente, aí já é a situação número 2, ó. E a intensidade da força da gravidade for menor, então a gente vai ter o seguinte. A força F menos o peso vai ser a massa vezes a aceleração, não é? A força F é maior que o peso. Se a força F for maior que o peso, esse corpo vai subir. Não é isso? Beleza. Que é a intensidade da força elétrica. A partícula deverá descer. O que mata é o descer, né? No MRUV. Então, fatalmente, a resposta deve ser a letra D. Se Q estiver carregada positivamente e a intensidade da força da gravidade for menor que a intensidade da força elétrica, a partícula deverá subir, perfeito, em MRUV, a resposta de fato é a letra D de Deus. Show de bola? Beleza, questãozinha número 6 já está aí na nossa tela dizendo o seguinte. O uso de janelas eletrocrômicas em edifícios é considerado uma das mais promissoras formas de economia de energia em ambientes fechados. Nessas janelas, a intensidade da luz do sol, que é transmitida para o interior das edificações, pode ser controlada, permitindo o ajuste da luminosidade e da temperatura nos ambientes internos. O eletrocromismo
consiste na mudança das propriedades ópticas de determinado material por meio da aplicação de um estímulo elétrico externo sobre ele. Beleza. Questão aí interessante sobre um tema bem diferente, né? Considere que quando uma tensão constante, então o valor de U, 4 volts, é aplicada entre as faces de uma janela eletrocrômica, estabelece-se um campo elétrico uniforme no meio que separa essas faces e que íons de lítio, cada um com uma carga positiva, vou colocar aqui a carga do lítio, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 íons de lítio perderam um elétron, não é? Migram através desse meio, movendo-se de um eletrodo mais próximo da face interna para outro mais próximo da face externa da janela. Esse movimento dos íons altera a coloração do meio existente entre os eletrodos, aumentando a opacidade da janela, sendo D igual a 5 milímetros, a distância entre os eletrodos, a intensidade da força elétrica que atua sobre cada íon de lítio quando eles se movem nessa janela é de quanto? Qual o valor da força? Qual o valor da força? Olha só, pessoal, para saber essa força, eu já tenho a carga, mas eu preciso do campo elétrico, não é? Para achar o campo elétrico, eu vou admitir o seguinte. Supondo que tem um campo elétrico uniforme, como ele fala, né, que gera um campo elétrico uniforme, tem uma expressão que a gente pode usar para determinar qual é o campo elétrico dentre essas placas aí. É o EDU, não é? O campo elétrico sendo a diferença de potencial pela distância. A diferença de potencial é de 4 volts. A distância é de 5 milímetros, então é 5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ficar o seguinte, 4 sobre 5 dá 0,8 vezes 10 a terceira. A gente pode melhorar, fica 8 vezes 10 ao quadrado newtons por coulomb. Finalmente, eu posso calcular essa força da seguinte forma, veja. A carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o campo elétrico, calculamos, vale 8 vezes 10 elevado ao quadrado. Essa força, então, vai ser 1,6 vezes 8, vai dar 12,8. 10 elevado a menos 19 vezes 10 ao quadrado, fica 10 elevado a menos 17. Isso aqui já está em newtons. Se eu colocar em notação científica, vou aqui para baixo, ó. Vou aqui para baixo, eu vou ter que a força vai ser 1,28. Se eu andei uma casa para a esquerda, a gente soma, fica 10 elevado a menos 16 newtons. E essa é a nossa resposta. O que está escrito na letra C de caracol. Beleza? Questãozinha aí muito boa. Um tópico interessante sobre um aspecto muito diferente que a gente não está muito acostumado, mas muito fácil de fazer no aspecto físico. Beleza, galera. Questãozinha número 7 já está aparecendo na tela. Ela diz o seguinte: uma pequena esfera de massa m 0,1 kg e carga elétrica Q de 1 coulomb, presa por um fio de 30 centímetros, tem um comprimento aí de 30 centímetros, está imersa numa região de campo elétrico uniforme, perfeito.
que aponta para baixo, está aqui descrito. Esse campo pode ser alterado externamente. Qual deve ser o valor do campo elétrico E? Então a questão quer saber o valor do campo elétrico E para que o período deste pêndulo seja metade do período T0 que ele teria na ausência do campo. Olha só, o período T0 que ele teria na ausência do campo, você estudou lá no MHS, é 2π raiz de L sobre G. Quando não temos o campo elétrico, a única força aplicada a esse corpo é a força gravitacional, né? A única força é a força-peso, a força gravitacional mg. Quando o campo elétrico começar a agir, vai ter uma outra força que vai ser estabelecida, né? Vai ser a força elétrica. Isso quer dizer o seguinte, o que é que vai mudar no período? O que vai mudar é justamente a gravidade. Vai aparecer aí uma gravidade que eu posso dizer que é uma gravidade aparente, estabelecida simplesmente pela força resultante, né? E esse A vai ser a nossa gravidade aparente. Então eu vou ter m vezes a minha gravidade aparente, força resultante. A força resultante vai ser a força-peso mais a força elétrica. Então, esse M, gravidade aparente, quem é a força-peso? mg. Quem é a força elétrica? É a carga vezes o campo elétrico. Ou seja, essa nova gravidade aí vai ser mg mais a carga vezes o campo, tudo isso dividido pela massa. Show de bola! Agora, eu vou pegar essa gravidade aparente e vou substituir na seguinte relação. Vamos lá. Eu quero que o novo período seja a metade do período inicial, né? Olha o que a questão disse. Metade. Esse novo período vai ser 2π raiz de L sobre a gravidade aparente. G'. E o período que eu tinha antes, né? 1/2 é 2π raiz de L sobre G. Bem, já dá para ver que 2π vai embora. E agora vamos fazer as contas, né? Ó, vai ficar raiz. Quando eu substituir o G', vai ficar tudo isso aqui no denominador, né? Deixa eu fazer aqui devagar só para vocês verem como é que fica. Fazer aqui em preto. Olha só. L sobre G'. G' é mg mais a carga, campo elétrico, tudo isso sobre M. Isso, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ser esse resultado que eu vou colocar já dentro da raiz. Beleza? Vamos lá. Vai ficar ml sobre mg mais a carga vezes o campo. Tudo isso é igual a 1/2 de raiz de L sobre G. Se eu colocar todo mundo ao quadrado dos dois lados, a raiz vai embora. Então eu vou ter ml mg mais a carga vezes o campo. Isso é igual a L sobre 4G. Por que 4G? Por que 4G? Porque esse 1/2 aqui foi elevado ao quadrado, ficou 1/4. Agora, ó, vamos lá. Eu vou fazer os meios pelos extremos. Tranquilo? Vai ficar assim, ó. mg mais a carga vezes o campo é igual a 4gm. Vamos substituir, né? A massa vale 0,1. A gravidade vale 10. A carga vale 1. O campo elétrico eu quero saber. 4 vezes 10 vezes... Ai, meu Deus. Ficou curto.
0,1. Ficou curtinho, né? Mas aqui dá para ver que 0,1 vezes 10 vai dar 1, mais o campo elétrico. 4 vezes 10 vezes 0,1 dá 4. Quando você passar 1 para lá, você vai ver que o campo elétrico é igual a 3 newtons por coulomb. Alguma questãozinha tinha que dar um pouquinho mais de trabalho, não é isso? Não tinha como. Essa foi a sorteada. Letra B de balão é a nossa resposta. Tranquilo? Vamos lá, dar uma aliviada, né? O maior valor do campo elétrico que um dioelétrico suporta, dielétrico é um isolante, né? Sem tornar-se condutor é chamado de rigidez dielétrica. Então, qualquer isolante pode se tornar um condutor se atingir um campo elétrico suficientemente grande. A rigidez dielétrica varia de material para material. E para o ar, em condições normais, é de 3 vezes 10 a sexta, ou seja, o campo elétrico 3 vezes 10 a sexta newtons por coulomb é a rigidez dielétrica para transformar o ar em condutor. O potencial máximo, que é o potencial, DDP, em kV para se manter carregado uma esfera metálica de 10 centímetros de diâmetro imersa no ar, longe de quaisquer outros objetos, sem que ela descarregue, é igual a... Olha só, pessoal. A gente tem uma esfera. O diâmetro é 10 centímetros, então o raio dessa esfera vale 5 centímetros. Veja, neste caso, a gente pode admitir que vai ter um campo elétrico uniforme aqui. Então, eu posso usar o EDU. Só que aqui, isso aqui não é o diâmetro, né? Esse aqui é o valor do raio. É o valor do raio. Então, vamos lá. Essa DDP vai ser 3 vezes 10 a sexta, vezes o valor do raio é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Essa DDP então vai ser 3 vezes 5, 15. 10 a sexta vezes 10 a menos 2, 10 a quarta. Para você saber quanto é que é em kV, você coloca 10 ao cubo, então fica 150 vezes 10 ao cubo volts. Isso aqui vai ser 150 kV, o que está escrito aí na letra D de Danoninho. Beleza? Muito simples, questãozinha só para a gente dar uma relaxada. Mais uma questão aí na tela, questão número 9 agora, diz o seguinte. Duas partículas de cargas mais Q e menos 2Q estão em repouso, respectivamente nas posições A e B. Então, nós temos aqui um ponto A, nós temos aqui um ponto B. Essas posições estão ambas a uma distância A de C. Então, tem aqui um ponto C e tem aqui uma distância A e tem aqui uma distância A. Eu coloquei um triângulo sem nem saber se era triângulo, viu, gente? Podia ser muito bem assim, ó. Ponto A, ponto B e aqui no ponto central o ponto C, em que as distâncias vale A e aqui também vale A. Certo? Essas distâncias aqui, ó. Essa vale A, essa também vale A. A distância daqui para cá vale A e daqui para cá também vale A. Podia ser assim também, beleza? A geometria, ela na questão não deixou clara, não é? Estão em um meio de constante eletrostática K. Assinale corretamente a alternativa que indica a expressão do trabalho. Como é que a gente calcula o trabalho entre dois pontos, hein? Trabalho entre pontos A e B é a carga vezes potencial no ponto A menos potencial no ponto B. Ele quer o trabalho realizado para deslocar uma carga positiva do infinito
até a posição C. Então, se o trabalho é do infinito até a posição C, eu vou ter que saber, vai ser a carga vezes potencial no infinito menos potencial no ponto C. E o potencial no infinito a gente vai adotar como sendo o meu potencial referencial, ou seja, vai ser zero. No final das contas, esse trabalho do infinito até o ponto C vai ser a carga Q vezes menos o potencial no ponto C. Agora, vamos descobrir quem que é o potencial no ponto C. Olha só, no ponto C a gente tem duas cargas exercendo um potencial nele. A carga que está no ponto A e a carga que está no ponto B. A carga que está no ponto A, para calcular o potencial, é kq sobre a distância. Mas no ponto B nós temos uma carga que vale menos 2q, não é? Sobre a distância A. Quando a gente for fazer essa conta, subtraindo, né? Eu vou ter menos kq sobre A. Vou pegar esse potencial que eu descobri e vou substituir aqui, ó, na fórmula do trabalho. Então o trabalho vai ser Q vezes menos com menos dá mais, kq sobre A. No final das contas, o trabalho vai ser K, Qzão, Qzinho, sobre A. Essa a resposta. Questãozinha conhecida como questão literal, não tem um número e a gente faz as contas simplesmente com as letras. E estamos vendo aqui a letra B como sendo a resposta. Beleza? Questão número 10, já está aí, ó. Em um acelerador linear de partículas eletrostático, a diferença de potencial máxima gerada é 16 vezes 10 elevado a sexta volts. 16 milhões de volts, né? Permitindo acelerar partículas carregadas a velocidades muito altas. De fato, se o campo elétrico gerador for constante, a energia potencial liberada por uma carga elétrica que, ao longo de um percurso retilíneo de comprimento D, é dado por... A questão já está dando, ó. Como é que a gente calcula a energia potencial? A carga vezes a DDP. Assumindo que um próton tem uma carga de... uma massa, né? Tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ele deu a massa, né? De 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Seja acelerado dentro desse acelerador a partir do repouso. Então a velocidade inicial é zero. E utilizando o princípio da conservação da energia mecânica. O que é que diz esse princípio? A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica no final. No início, ele só tinha a energia potencial. No final, toda a energia potencial se transformou em energia cinética. A energia potencial é a carga vezes a DDP. A energia cinética é mv² sobre 2. Qual é a velocidade? Se você isolar a velocidade aqui, eu vou ter mv² é igual a 2 vezes Q vezes U. Se a gente já adiantar, a velocidade vai ser a raiz de 2 vezes Q vezes U sobre M. Agora é só fazer as contas. 2 vezes a carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A DDP 16 vezes 10 a sexta. Tudo isso sobre a massa, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 27. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, professor, eu gosto de
chegar aqui, já substituir os valores. Tranquilo. Substitua, zero crise. A tendência é acertar, não é? Ó, 1,6 cai com 1,6. Vai sobrar o seguinte dentro da raiz. 2 vezes 16 dá 32. 10 a menos 19 vezes 10 a sexta fica 10 elevado a menos 13. Tudo isso sobre 10 elevado a menos 27. Quando a gente fizer as contas, vai ficar V é igual a raiz de 32 vezes 10 elevado a 27 menos 13, vai ficar 14. 32 vezes 10 elevado a 14. Olha, a raiz de 32 dá aproximadamente 5,6 vezes 10 elevado a sétima metros por segundo. Como a questão disse justamente que quer a velocidade aproximada, a mais próxima do que nós temos aí vai ser letra A, não é? Letra A, 6 vezes 10 elevado a sétima. Se eu acertei essas contas aqui dos expoentes, né? 27 menos 13, 3 para 7 dá 4, tá certo. Raiz de 10 elevado a 14 é 10 elevado a sétima. É isso aí. Não é? Raiz de 36 é 6, então 32 dá próximo. Exatamente. Perfeito. Questãozinha número 10. Belíssima questão também. Questãozinha número 11. Vamos lá, questãozinha só para a gente brincar. Leia a manchete a seguir, publicada no jornal O Popular. Mais uma propaganda gratuita. Raio atinge caminhonete e destrói parte do veículo na BR-020. Veja o vídeo. Motorista não se feriu. Mecânico conta que raio atingiu antena e causou curto-circuito na parte elétrica do carro. Na nota divulgada pelo jornal, é destacado que o motorista não se feriu. Ao analisar a notícia no contexto da física, o fenômeno que protegeu o motorista é conhecido como... Aí, nós já sabemos, sem nem pensar. Gaiola de Faraday. Dentro de um condutor, o campo elétrico é igual a zero. Você está protegido se, por acaso, cair um raio, acontecer alguma coisa dentro desse condutor, a carga vai se concentrar na superfície externa dele. Daí, o motorista não sofreu nenhum dano por conta da gaiola, por conta do fenômeno conhecido como gaiola de Faraday. Vamos lá, 12ª e última questão da nossa aula, não é? Revisão aí sobre campo elétrico e potencial elétrico. Diz o seguinte: uma esfera metálica oca de raio R e centro C está isolada, eletrizada com uma carga elétrica positiva Q, em equilíbrio eletrostático. O ponto P indicado na figura está a uma distância 2r da superfície dessa esfera, ou seja, quer dizer que a distância entre o centro e o ponto P é 3r, ok? 3r. Sendo K a constante eletrostática do meio em que a esfera se encontra, as intensidades do campo elétrico criado por ela no ponto C, o ponto C é o centro, não é? É o centro da esfera. E o ponto P é esse ponto externo aqui, ó, tá aqui o ponto P. São respectivamente. Bem, tá proibido da gente parar para pensar qual que é o campo elétrico no ponto C. A esfera metálica condutora isolada, eletrizada em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico dentro
Zero. Então só pode ser ou a letra A, ou a letra C, ou a letra D. Não tem campo elétrico dentro de um condutor eletrizado. Agora, como eu vou calcular o campo elétrico no ponto P? Kq sobre a distância ao quadrado. A carga é Q e a distância é 3 vezes o raio, não é isso? A distância entre o centro da esfera e o ponto P. Quando eu vou calcular o campo elétrico fora de uma esfera, eu posso considerar que a esfera é uma carga elétrica localizada no centro. É como se toda a carga tivesse localizada no centro para o ponto P. Então, esse campo elétrico vai ser Kq sobre 3 ao quadrado 9 vai ser 9R ao quadrado. E assim calculamos o campo elétrico. Podemos ver então que a resposta é a letra D de Danoninho. O campo elétrico Kq sobre 9R ao quadrado. Então, meus queridos, minhas queridas, essa foi a nossa aula. Só exercícios sobre campo elétrico e potencial elétrico. Reza a lenda que se você deixa o like, compartilha. E se você ficou até o fim desta aula, reza a lenda que você vai conseguir conquistar a nota que você precisa. E para garantir que você vai conseguir, deixa nos comentários a frase: o 10 é meu. Isso vai fazer com que você tire 10 na sua prova. Tamo junto, até a próxima aula e cuidem-se!